Hoje eu vou te dar a chave para você fazer reuniões melhores, mais produtivas, sem nenhum tipo de hackzinho, tá bom? Vou te ensinar o método Ópera. E esse método surgiu depois de observar e participar de 11 mil reuniões, talvez até mais, né? A conta que eu fiz deu aproximadamente 11 mil e contando, né? Porque as reuniões não acabam, não param e a tendência é que elas continuem mesmo. Então, eu vou falar sobre isso. Eu sou especialista em produtividade humanizada, Estênio Moura, muito prazer, em gestão de escolhas, em liderança. Então, se provavelmente você está num cargo de líder, seja você um empreendedor, um executivo, até autônomo, né, que você faz reuniões, e muitas reuniões. Então, nós vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui todas as semanas, tá bom? Muito bem. É, a primeira coisa que eu quero que você entenda, antes de explicar o que é o método Ópera, é que muitos hacks são compartilhados sobre reuniões produtivas, né? Então, vamos fazer uma reunião em pé, vamos fazer uma reunião andando, vamos fazer uma reunião de 15 minutos, vamos fazer uma reunião com poucas pessoas, a Two Pizza Meeting, né, que é a do Jeff Bezos lá, que olha, se você tem uma reunião que pode alimentar, que as pessoas possam se alimentar com 2 pizzas, você tem o número certo de pessoas na reunião. Veja, eu acho que todos os frameworks de reunião, eles são importantes de alguma forma, porque as pessoas estão refletindo sobre o tema, mas algumas coisas não são específicas. Então, por exemplo, uma reunião com poucas pessoas é uma reunião produtiva, uma reunião que faz sentido? Não sei, não sei. Uma reunião com muita gente, eu já participei de reunião com muita gente muito boa. Já participei de reunião com pouca gente, também boa. E também já participei de reuniões pequenas, ruins, e reuniões grandes também ruins. Já participei de reunião de pouco tempo, boa e ruim, já participei de reunião de muito tempo, boa e ruim. Então, o fato é que você não deve buscar um framework específico que vai funcionar em todas as situações. O que você precisa buscar são princípios. E o que eu vou trazer aqui no método Ópera são princípios para uma reunião ser boa. E quando a gente fala de reunião boa, e aqui eu quero que esse vídeo seja realmente um ouro para você. Quando a gente fala de reunião boa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar as reuniões que a gente convida. Por quê? Porque são as reuniões que a gente controla, né? A gente controla tudo que acontece numa reunião que a gente convoca, ou deveria. Porque uma vez que eu convoco uma reunião, eu sou a liderança dessa reunião. Vou tomar uma água aqui. Uma vez que eu convoco a reunião, eu sou a liderança daquela reunião. Logo, eu preciso fazer as pessoas participarem de um certo ritual daquela reunião, vamos dizer assim, uma certa ordem que aquela reunião deveria ter. Quando a gente for convocado para a reunião, o método Ópera vai funcionar, mas eu vou explicar depois como você faz quando você é convidado para uma reunião, beleza? Muito bem, eu vou compartilhar minha tela aqui e nós falaremos sobre esse método Ópera, o que é este método Ópera. Toda reunião, para ser produtiva, para ser boa, para que ela, de fato, quando você sai dela, você pense, caramba, valeu a pena estar aqui, ela necessariamente precisa de um objetivo definido. O que é um objetivo definido? É onde nós queremos chegar ao final dessa reunião. Não é tipo alinhamento projeto X. Por quê? Porque quando você fala, tipo, vamos alinhar o projeto X, é alinhar o quê? Especificamente. Para quê? Por quê? Para onde? Por qual razão? Percebe? Muito genérico. O objetivo definido deve ser o resultado que nós queremos chegar de forma específica, tá? Então, acho que esse é o primeiro elemento. Quando você for convocar uma reunião, pensa assim: peraí, o que, que eu quero ao final dessa reunião? No final dessa reunião, eu gostaria que a gente chegasse nesse ponto. Ótimo. O objetivo está definido. E você deve comunicar isso às pessoas que participarão da reunião. As demais letras, elas se desdobram, né? Essa letra desse acrônimo, ela se desdobra, ou as letras se desdobram desse objetivo. Por quê? Porque uma reunião produtiva, se ela tem um objetivo muito claro, ela necessariamente precisa ter uma pauta. O que é a pauta? São os assuntos que nós discutiremos. Então, aqui estão os assuntos. Assuntos esses que me ajudarão a chegar no resultado, certo? Então, é quase que consequência. Se eu quero chegar nesse objetivo, eu preciso discutir tais assuntos. E veja, os assuntos
eles determinam é o coração da reunião, honestamente. Por quê? Porque os assuntos eles vão abrir para 2 coisas importantes. A primeira delas é o tempo da reunião. É muito comum as pessoas colocarem lá 1 hora de reunião, 30 minutos de reunião, 1 hora e meia de reunião. Por quê? Porque as plataformas já vêm pré-setadas, pré-configuradas para isso. Mas quem disse que toda reunião precisa ter 1 hora? Eu mesmo, tipo, às vezes eu faço um briefing com um cliente de um treinamento e tal, e aí eu viro e falo assim, cara, isso aqui, para essa palestra, 1 hora de palestra, meia hora a gente resolve esse briefing aqui. Não precisa de mais do que isso. Porque virou um vício das pessoas, de repente, elas colocarem lá 1 hora, porque é padrão. E isso é um problema também quando é muito assunto para conversar. Por quê? Porque às vezes eu preciso de muito mais que 1 hora, e aí se prolonga a reunião. E aí, ao se prolongar a reunião, as pessoas têm o tempo delas assaltado para as próximas reuniões, para os próximos compromissos, para as próximas atividades, assim por diante. Então, definir os assuntos vai te ajudar a definir tempo, essa é a primeira coisa importante aqui. E a segunda coisa tem a ver com a terceira letra desse nosso acrônimo, que é o envolvimento. O que é o envolvimento? Não é só o seu envolvimento, porque se você convoca a reunião, você, de certa forma, está interessado naquele assunto que você convocou por algum motivo. Agora, o envolvimento, ele te dá a possibilidade de você pensar no segundo elemento que é importante dentro de uma reunião, que é o foco para a reunião. E o foco para a reunião, ele se dá quando eu tenho responsáveis específicos na reunião. Se eu, atenção para a lógica aqui, se eu defino uma pauta clara, tenho assuntos claros, eu defino o tempo da reunião e defino quem são as pessoas da reunião. Uma vez tendo o tempo da reunião, os assuntos da reunião, é muito comum que eu encontre nessa reunião mais foco. Por quê? Porque às vezes as pessoas são convidadas para as reuniões e elas não sabem o que estão fazendo lá. Elas não deveriam estar lá, ou elas têm a sensação de que aquela reunião poderia ser um e-mail, ou porque elas não estão lá para apresentar nada, ou coletar algum dado, assim por diante. Quando eu convoco para a reunião, eu preciso pensar muito quem são as pessoas, porque se eu convidar as pessoas certas, ou seja, as pessoas que vão estar envolvidas na reunião, as pessoas terão esse envolvimento, elas não vão ficar fazendo outras coisas na reunião. Elas estarão na reunião. Logo, a reunião tende a ser mais produtiva. Logo, a reunião tende a fluir melhor, ter mais tração. E menos aquela sensação no final de que, nossa, mais uma reunião poderia ter sido um e-mail. Entende? Com isso, você já tem um centro da reunião, né, um conteúdo da reunião muito bom. Só que a reunião, para ela ser produtiva, e eu já participei de reuniões que tinham essas coisas, mas não tinha esse último item, que é super importante e às vezes é subestimado. O A é a ação. Ação não é a ata da reunião. O que é a ata da reunião? A ata da reunião é o resumo da reunião. O resumo da reunião, qualquer inteligência artificial faz. O que você vai buscar aqui é o plano de ação. Veja, você está convidando as pessoas para as reuniões. Logo, você precisa definir 3 coisas: quem, faz o quê, para quando. Então, essas são as perguntas que você tem que definir. Por quê? Vocês foram lá para resolver alguma coisa. Essa resolução nem sempre acontece dentro da reunião, mas ela gera uma outra pauta, né? Que são atividades que nós devemos fazer, ou até uma reunião, que a gente vai se juntar para poder resolver aquilo que a gente combinou dentro dessa reunião. Não tem problema. O grande ponto é, tá bom, o que nós decidimos aqui, final, aterriza. Quem são as pessoas responsáveis por cada uma dessas OQs e quando que vocês devem trazer esses OQs para nós? E aqui pode desdobrar 2 coisas. A gente pode desdobrar datas, que você vai fazer follow-ups para as pessoas, porque você é a liderança dessa reunião, ou pode gerar uma outra reunião, não tem problema. Às vezes eu defini coisas aqui que vão gerar uma reunião para a gente apresentar tudo aquilo. Tá tudo certo. Percebe que tem muito mais pragmatismo nesse processo de reunião?
O que acontece é que as nossas reuniões, elas deveriam sair com isso, normalmente elas não saem com isso. Agora, pensa quando você recebe um convite de uma reunião. Olha que interessante isso. Imagina que você recebeu um convite lá, alinhamento, projeto X. É um dos exemplos mais clássicos, né? Você não vai dizer não para a pessoa, não, não vou participar porque eu não sei do que se trata. Ou isso não é meu assunto, assim por diante. Você pode simplesmente virar e falar o seguinte, fazer perguntas para fazer as pessoas pensarem. Fulano, ciclana, qual o objetivo dessa reunião? Só para eu me preparar melhor. Só para eu levantar os dados que eu preciso. Imagine que a Santa Alma tenha o objetivo dessa reunião. Você vira e fala assim, legal, me adianta quais são os assuntos que a gente vai discutir? Pauta. Veja, a maioria das pessoas não vai saber nem o objetivo nem a pauta, tá? Só com essas duas perguntas você já elimina muitas reuniões que poderiam ser e-mails ou que podem ser resolvidos na hora. O que acontece? As pessoas muitas vezes convidam as reuniões porque elas não sabem o que fazer. E você também. Então, quando você faz as perguntas, quais objetivos, qual a pauta, você também inclui uma coisa importante, caso você tenha um papel de liderança. Às vezes, na pauta, você vai dizer o seguinte: olha, esse assunto, na verdade, quem vai fazer é a pessoa da minha equipe. Então, ela deve ir para a reunião, não eu. Ah, mas é que querem você na reunião porque você é incrível. Desapega. Confia nas pessoas, treina as pessoas, para que você não precise estar em todas as coisas. Só que, veja, eu acho que é muito fácil a gente, às vezes, reclamar das pessoas que nos convidam para as reuniões. Eu quero que você olhe para esse framework, o método Ópera, e você entenda o seguinte: quais reuniões que você convida que não segue esse método, que não segue esses princípios. Se você pegar qualquer reunião, por exemplo, vamos pegar o Two Pizza Meeting lá do Jeff Bezos. Veja, é um framework para você lembrar, mas provavelmente as reuniões lá produtivas, elas vão ter objetivos claros, pautas definidas e assim por diante. Então, você deve o tempo inteiro buscar, né, essa esse framework para conseguir entregar reuniões melhores, reuniões mais produtivas. Tudo bem? Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe também o seu comentário se esse vídeo fez sentido para você. Se você está gostando dos vídeos do canal, acho que isso é importante também para a gente poder ir melhorando o canal, tá bom? E fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.